Olá, eu sou Andréia, pedagoga, educadora infantil e educadora parental certificada em disciplina positiva. Hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre adaptação escolar, um olhar com muito mais informação e também sempre olhando pela perspectiva da criança. Vem comigo? A minha sugestão de leitura é esse livro, Carola Vai para a Escola. História para conversar sobre adaptação escolar. Ele é da Nanda Perim, da @psimama. Como eu disse antes, a adaptação escolar, muito mais do que adaptação, a criança precisa de acolhimento. E nós, adultos, precisamos também de muita informação. Mas que tipo de informação? Esse livro é sensacional para trabalhar a adaptação escolar com as crianças, porque no início dele, ele traz a perspectiva de todos os envolvidos nessa adaptação escolar. Então, aqui no prefácio, a Nanda Perim, ela traz a perspectiva da criança. O que acontece no corpo dessa criança, na mente dessa criança? Como que os pais podem ajudar essa criança desde dias antes da criança ingressar na escola? Mesmo tanto aquelas crianças que nunca foram, que nunca frequentaram um ambiente escolar, tanto aquelas que vão voltar agora, depois de muitos meses fora da escola. E ele também traz, no final, exemplos de como os professores, de como nós, professores, podemos ajudar a criança a fazer uma transição mais tranquila, cheia de acolhimento, com mais diversão e, importantíssimo, sempre respeitando o ritmo da criança, o tempo da criança, as emoções dessa criança. Então, vamos ver um pouquinho desse livro, conhecer um pouquinho desse livro, Carola Vai para a Escola? Então, como eu disse para vocês, a gente tem a perspectiva de todos os envolvidos em uma adaptação escolar. Então, logo no início, a Nanda já coloca a criança em casa, né? Porque a casa dela é um ambiente seguro. Os cuidadores primários, que são os pais, a criança tem toda a confiança e segurança neles. E é isso que ela vai buscar também nos outros adultos que serão seus cuidadores na escola. Então, a gente começa, os pais, uma dica para os pais é dias antes de voltar ou de ir para a escola numa primeira vez, já começarem conversando com a criança alguns dias antes, preparando-a, né? Então, você vai para a escola, o que vai fazer na escola? Então, o que tem lá? Tem amigos, é um lugar legal, tem parquinho, massinha, canetinha, brinca de várias coisas, tem muitos amigos da mesma idade para brincar. E aí, claro que a criança vai manifestar várias emoções: medo, ansiedade, empolgação, saudade, né? Então explica, deixa bem claro, é um tempinho que você vai ficar na escola, todo dia quando você voltar, eu estarei lá te esperando. Quando você voltar à sua casa, seus brinquedos estarão aqui. E essa página aqui é sensacional, gente. Aqui nessa página, ela explica, o papai explica para ela tudo que ela pode sentir no corpo dela. Tudo ao mesmo tempo, que é natural sentir isso. Ela tá feliz porque vai para a escola, mas tá empolgada, mas tá cheia de dúvidas ao mesmo tempo. Ó, as mãos tremendo. Ela tá com medo, ó, sentindo medo aqui na barriga, ó. Tá ansiosa, fica batendo o pé, o coração acelerado. Então, você vai nomear tudo isso para a criança também. Olha, meu amor, eu entendo, você tá com medo, mas ao mesmo tempo você tá com muita vontade, né? E é papel do professor também entender que tudo isso vai acontecer com a criança que está chegando na escola. Então, é nosso papel dizer, tudo bem sentir isso. O que você tá sentindo? Você tá ansiosa? Você tá animada, mas tá com medo, né? Eu tô vendo. E aí, propor atividades, envolver essa criança, preparar o ambiente para que ela se sinta segura. Eu acho muito legal que a Nanda Perim, ela faz uma analogia dessa adaptação escolar, como se a criança fosse entrar numa piscina gelada, numa piscina com água gelada. Então, quando a gente vai entrar numa piscina que a gente sabe que está gelada, como que a gente faz? A gente vai aos pouquinhos, primeiro o pé, depois a perna, né? E depois vai colocando até sentir, né, segurança. É a mesma coisa. Então, os pais chegam na escola, nesse período de adaptação, de acolhimento, fica um pouquinho com a criança, fica ali. Às vezes a criança fica grudadinha nela, né, nos pais. Aí depois, conforme ela vai se sentindo mais segura, mais acolhida, ela vai se distanciando um pouquinho, né?
que ela conheceu, ó, brincando junto com a mamãe. Conforme ela vai sentindo mais segurança e mais à vontade, ela vai brincando um pouquinho mais distante. A professora tá aqui, a mamãe já tá um pouquinho mais distante. E aí, conforme, né, ela vai gostando, se empolgando, a animação e a alegria é maior que o medo, aí ela vai conseguindo já dar tchau, já entrar sozinha. Mas o que acontece, que é muito legal, é claro que tem dias que a criança, né, vai se sentir, vai estar mais sensível, não vai querer entrar. E aí ela dá uma dica muito legal, gente. Usem na escola. Usem, é bem legal. O papai dela teve um dia que ela não queria entrar na escola. Ela tava com saudade de casa, dos brinquedos, ela queria ficar. Aí o papai dela o papai da Carola deu uma ideia. Desenhou na mão dele e na mão dela um coração. É um botão, né? É um coração como um botão para abraçar. Então, quando ela sentisse saudade, ela poderia apertar o botão e abraçar o papai de um montão, mesmo de longe. Então, isso é uma estratégia bem lúdica para ajudar as crianças a entender esse distanciamento, né? E entender que os pais estarão ali. Por isso é tão importante, né? É essencial que os pais, no momento de buscar a criança, não se atrase, porque a criança sente essa insegurança. E isso, é claro, vai impactar nesse processo de adaptação. Quanto mais segurança a criança sentir nos seus pais e nos seus cuidadores, mais ela vai se soltando nesse processo de adaptação. E é importante os pais não saírem de fininho sem a criança ver. Isso gera uma quebra de confiança. E isso também vai prolongar mais ainda esse processo de adaptação. Ah, e aqui, olha que legal. Ela sentiu saudade. E aí, só abraçar, só apertar o botão e imaginar que tá abraçando o papai não deu. Então, ela abraçou a professora. Isso é um outro desafio que nós, professores, agora, que tem que manter esse distanciamento, vamos também ter de pensar em estratégias, né? Então, abraçar um bichinho ou apertar uma massinha, alguma coisa que traga esse conforto, né? E é claro, né? Às vezes, gente, não vai ter como não abraçar uma criança, né? Vamos pensando em estratégias para isso. E aí, ó, depois, né, que esse processo que passa, aí a Carola começou a ter saudades da escola. Tanto que tem até aqui um quadrinho dela com uma professora e com os amiguinhos. Gente, eu queria, assim, deixar uma observação que é muito importante, que cada criança tem um ritmo, né, para se adaptar. Algumas crianças precisam de um tempinho maior, precisam de mais acolhimento. E isso é muita observação. E é muito também, é fundamental que as escolas, que as professoras entendam que esse momento de acolhimento, esse momento de adaptação é essencial para a criança e para as famílias. Logo no início do livro, a Nanda Perin, a escritora, ela fala que a gente, né, tanto seres humanos, mas principalmente as crianças, a gente não consegue aprender, desenvolver, né, vínculos afetivos, vínculos de apego, quando a gente está sempre em estado de alerta. Então, se a criança está sempre com medo, está sempre insegura, está sempre ansiosa, ela não vai conseguir aprender, né? Ela não vai conseguir se apegar a esses cuidadores secundários que são os professores, que são as pessoas que trabalham na escola. Então, a gente precisa sim ter em mente que essa abertura para o acolhimento das famílias e para o respeito do ritmo de cada criança, ele é essencial dentro do ambiente escolar. Não existe aprendizagem sem esse vínculo de apego, sem esse desenvolvimento desse afeto com a criança. Então, o primeiro passo, né, para que a criança tenha uma experiência positiva dentro da escola é o acolhimento e o respeito ao seu ritmo. Se você gostou, acha que outros professores, mães, pais vão gostar, envie esse vídeo para que eles possam entender um pouquinho mais de como funciona esse processo da adaptação escolar e muito mais do acolhimento. Eu fico por aqui, um beijo!